Boa tarde, telespectadores, boa tarde, companheiros da Band. Eu quero dizer o seguinte, o Brasil está passando por um processo de várias coisas. A gente hoje não pode definir um processo que está acontecendo, porque a cada dia aparece no Brasil vários problemas, né? Uma hora é a Polícia Federal, uma hora é o Poder Judiciário, uma hora é o Congresso Nacional, uma hora é uma votação que não acontece, uma hora é uma votação que acontece, que beneficia o povo brasileiro. Nós estamos vivendo nesse momento, por questão de um governo, que em alguns momentos trabalha para o Brasil, em alguns momentos o Brasil passa pelo processo de dificuldade, em alguns momentos o Brasil passa por perspectivas boas, de repente o Brasil afunda numa crise, perspectiva de crise, aí, de repente o país passa por um comandante de um ministério importante, como é o Ministério da Economia, aí o ministro vai sair, o ministro está pedindo para sair. Nós vivemos 24 horas problemas no Brasil, consequência de um governo que tem hora que ele dá sinal de que ele está se estabilizando, e tem hora que ele dá um sinal de um governo que não tem estabilidade. Começando pelo discurso de campanha do presidente, né, que tanto acusou o Congresso de dar lá, toma cá, e hoje ele tem que se envolver com esse processo. Quando a gente olha, a gente que faz política com respeito, o presidente que tinha um discurso que está totalmente contrário ao outro, né? Se desestabilizou com o Poder Judiciário. Em democracia, em que existe a palavra democracia, são poderes harmônicos que se unem em torno de um objetivo, que é comandar uma nação. Não existe Brasil, não existe no mundo democracia onde não tem os três poderes. O executivo, que é o presidente da República, governador e prefeito, o legislativo, que são senadores, governadores, senadores, deputados estaduais, federais e vereadores, e não existe sem poder judiciário. Se você não tem poder judiciário, você sabe o que significa? Militarismo. E hoje, no meu ponto de vista, o presidente já se convenceu que militarismo não funciona no Brasil. Nem os próprios militares querem saber, porque eles sabem que não tem mais espaço com esse Brasil grande, com esses meios de comunicação, com essa juventude inteligente, esse povo brasileiro inteligente, que viu lá atrás o que é o regime militar, não tem clima. Então ele tem que compor com as instituições para poder fazer e exercer a sua função de presidente da República. Os problemas paralelos que ele tem de família, né, estão sendo discutidos pelo Poder Judiciário, né, pelos tribunais de contas. Isso é um problema paralelo. É lógico que o presidente tem que defender sua família. Isso aí é claro. Com defeito ou sem defeito, ele tem que defender, porque ele é família. Se os filhos erraram, ele tem que tentar cobrir a defesa dos filhos. Qualquer pai de família faz isso. Qualquer cidadão quer ver o seu filho ileso, quer ver, né? Mas que tantos, por exemplo, aqui eu já vi tantos casos de famílias aí maravilhosas, empresários que têm problema interno, mas que defendem o direito de seus filhos. Então isso aí eu não tiro aqui, jamais vou condenar, não. Ele tem que fazer o papel de pai, né, de membro da família e defender os seus filhos. Isso é natural. Como é que ele tem que definir isso? Porque existe o direito de defesa e para que exista o Poder Judiciário? Para exatamente definir o direito, definir quem não tem direito. Se não, vira uma baderna. Se não tiver os três poderes juntos, nós vamos virar uma Venezuela. Que até hoje o povo está morrendo de fome, ninguém sabe o que é quem, o povo está espalhado, fugindo da crise desgraçada. Seus direitos não são respeitados, né? Lá a polícia prende, bate, mata e fica assim mesmo. Então nós não queremos isso para o país. Então eu acho que o país tem que entrar no trilho. Agora, tem hora que eu já vejo ele com perspectiva de afinar as coisas para comandar o Brasil. Está mudando o discurso, está mudando aquele comportamento de estar ali fazendo movimento. Você vê, se introduziu no grupo do presidente, na porta do palácio, aquela mulher que é a maior bandida que tem, né? Que agora mesmo, um caso que a gente fica triste de ver uma criança de 10 anos sendo usada politicamente, né, por esse tipo de pessoas. Eu acho que ela tem que voltar para a prisão, do meu ponto de vista. Estimulando os povos a ir para a rua, ir para a porta de hospital, de delegacia, se existe uma ordem judicial que, infelizmente, para definir o aborto daquela criança, né? E estão querendo usar politicamente um grupo aqui, outro ali. Isso é ridículo, acho que o país não precisa. Os políticos têm que ir para a luta, para o embate,
cuidar das eleições com propostas, né? Tentar convencer o povo brasileiro o que é melhor, né? Agora esse embate está só falando e não resolve nada, né? Eu acho que é isso que é importante, é o debate político, é as propostas que você tem que fazer para seu povo, para que você possa definir. É a única arma que o povo brasileiro tem de direito e de fato, é esse voto. Ele bota e ele tira. Ele bota para 4 anos e ele tira após 4 anos se ele quiser, né? Mas o força, o poder de voto, o poder de decisão, é exatamente isso que a democracia lhe dá o direito de exercer o poder de decisão na hora do voto, né? Nós estamos vendo aí uma eleição nos Estados Unidos, né, que é um dos maiores países do mundo, né, onde o presidente, e parece-me que o vice-presidente do Barack Obama, né, que foi presidente, um grande presidente, um negro que mostrou para o mundo que a cor ela é igual às outras. Inteligente, sua esposa, inteligente, fez aí um pronunciamento que virou a cabeça dos americanos. Está virando a cabeça. Propostas concretas, porque ele foi um grande presidente. Eu vou repetir aqui o que eu disse talvez lá atrás. Estados Unidos está tendo o maior índice de morte, porque as pessoas adoecem e já têm medo de ir para o hospital. Porque lá não tem saúde de graça, a saúde é paga. Você vai para o hospital, você é tratado como se fosse milionário. Mas depois tem um carnê para você pagar tantos $1000 durante tanto tempo, pelo fato de você ter usado a estrutura de saúde. O que é que está ocorrendo nos Estados Unidos? As pessoas mais pobres não estão indo nos hospitais. Estão tentando se curar, como o brasileiro tem feito aqui, ó. Tem um SUS aí que funciona, que você chega, você toma seu medicamento, você é atendido pelo médico, você faz seu exame e você não paga nada em relação a ter um carnê na sua porta, chegando para você pagar durante 10 anos, 20 anos, 5 anos, 15 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, aquele valor diariamente. Se você não paga, seus bens serão penhorados lá no fim. Então no Brasil não existe isso. Ainda tem gente que reclama, né? Então veja um país de primeiro mundo, como é que funciona. Então o índice de mortalidade aumenta, consequência disso. Tem vários depoimentos de americanos que não preferem ir para o sacrifício, tentar sorte com a medicação que ele ouve dizer, porque até isso você não compra nos Estados Unidos, numa farmácia, medicação como os brasileiros compram. Você chega de qualquer farmácia no Brasil, lá já tem alguém no balcão dizendo, toma esse remédio aqui, toma aquele, toma isso. Ele atende sem medicação, lá é diferente. Lá se você não tiver a receita do médico, você não compra. Quer um exemplo que eu possa dar? Você comprava aqui, agora nessa crise da epidemia, você comprava remédio aí para matar piolho, essas coisas. Você chegava, olha, eu quero comprar. Agora esse remédio mata piolho, como é dito no Brasil, tem um nomezinho aí, vermectina. Você comprava, agora você só compra com uma receita médica. E é um remédio barato que não custa nem R$8, R$10. Mas você só compra se tiver a receita médica. Assim funciona nos Estados Unidos. Então eu te digo, é isso que nós temos que observar. Nós vivemos num país democrático. O melhor plano de saúde do mundo público é o do Brasil. Infelizmente ele não vem se aperfeiçoando, mas ainda é o do Brasil. Então saúde pública é tratado no Brasil com respeito. As pessoas aí têm dificuldades, mas ele chega no hospital, ele tem aquela mãe tem a sua criança no materno infantil, ou nos hospitais, onde tratam de cuidar das crianças. Você vai no Antenor Abreu em Pinheiro, você é atendido, né? Então tudo isso é que a gente tem que contabilizar como funciona o Brasil, como é a saúde do Brasil. Não é só condenar que não presta, que não sei o quê, porque demorou. E aí? Se você vai hoje para um médico particular, onde você paga R$500, R$600 numa consulta médica, você passa 1 hora, 2 horas, pagando. Você vai fazer um exame pagando. Você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, pagando. Então a coisa pública, ainda no Brasil, se tem um respeito por ela. Agora, se o governo brasileiro viesse aperfeiçoando alguns detalhes, por exemplo, uma consulta médica, o cidadão vai fazer 30 consultas durante o dia,
20 consultas durante o dia, para ganhar R$30 por consulta. Já o médico particular, eles não querem atender nenhum plano de saúde, que paga um pouquinho mais, ele vai lá com 10 consultas, ele já faturou aí uma boa grana, 5 mil reais, na base de R$500. São Paulo, uma consulta é R$1.500, R$1.800, R$2.000. Entendeu? Então é assim que funciona. Então, quando é a coisa pública, você vê a dificuldade que tem, mas ainda nós temos no Brasil o melhor plano de saúde do mundo. Olha, o presidente Bolsonaro tem sido um presidente que tem olhado para o Brasil. A gente não pode. Ele pegou algumas obras que não existiam, que estavam paradas há 10, 15 anos, e que tem um efeito social muito grande, e está trabalhando. Asfalto, prédios abandonados há muitos anos que o dinheiro foi desviado. Então isso tem valor. A estrada beneficiou os brasileiros. O prédio beneficiou os estudantes ou o órgão que será implantado. Então veja bem, o que eu vejo é que você tem que entender uma coisa. O presidente, nesse momento de crise, ele tem sido um presidente amigo dos prefeitos brasileiros, dos governos. O governo maranhense pegou muito dinheiro. O governador Flávio Dino pegou muito dinheiro da saúde pública federal. Os governos pegaram muito dinheiro para não se queixarem de dificuldade, né? Os prefeitos pegaram a sua fatia, todos os prefeitos do Brasil, né? Aqui em Pinheiro parece que veio R$1.190.000, até o que eu sei. Pode ter vindo mais, não sei. São Bento veio, todo mundo recebeu. Ele não deixou, no momento de pandemia, ninguém só. Agora, tem um porém bem aí. O Congresso Brasileiro avalizou ele pegar todas as reservas que o Brasil tinha aí há mais de 30, 40 anos, desde o momento do regime militar para cá, que são bilhões que estão aí, e ele está trabalhando, está liberando. Porque com a epidemia, quando você fala em reserva, são bilhões que os países têm para momento de crise. Quais as crises que atingem diretamente as reservas de cada país? Epidemia, que é o caso nosso hoje, a Covid, que matou e está matando muita gente, e guerra. Guerra nós não temos. A guerra que nós temos hoje é matar esse inseto que está matando as pessoas, que até agora ainda não se descobriu a vacina, mas vai ser descoberto, se Deus quiser. Então o presidente hoje tem milhões, o Congresso Brasileiro deu um checão em branco, coisa que ninguém teve nesses 40 anos aqui no Brasil. Então reservas é aquele dinheiro que são arrecadados para ficar, já tem palavras, reserva, né? É um dinheiro que está nos bancos para que um dia um presidente da República pudesse gastar à vontade dentro do que manda a lei em relação àquela reserva nacional. Então o Brasil está passando pelo momento, ele tem atendido os governos, né? Isso aí não é o B tem atendido, tem que ter um reconhecimento, né? Vem o dinheiro, vem as ambulâncias, por exemplo, essas 4 últimas ambulâncias que o prefeito de Pinheiro entregou à comunidade, vem da onde? Do governo federal. Intermediada por quem? Pelo senador Roberto Rocha. Assim que funciona. Os recursos que Fufuca traz, o deputado federal Fufuca traz para Pinheiro, do governo federal, usando do cargo de deputado federal, que atua bem no Congresso Nacional, ele destina para qualquer cidade. Tem destinado para Pinheiro e outras cidades. O senador, a mesma coisa. Então é o governo federal trabalhando, que antigamente não. Esse recurso vinha para onde? Para a mão diretamente dos governos. O governador dava para quem queria. Eu vou dar um pirezinho lá para fulano, eu vou dar uma colher para fulano, e eu não vou dar, não distribuir para ninguém. Era assim. Por exemplo, eu fui prefeito aqui, nunca, nem uma colherzinha com o nome, tem R$100 mil para Pinheiro, não teve. Porque eu era adversário, eles não olhavam o povo de Pinheiro, na época, a Rosiana Sarney não olhava, né? Ela só olhava o grupo político deles, né? Então eu acho que o país não pode ser queixado de crise, né? Por exemplo, esse auxílio, eu diria assim o nome, auxílio epidemia, que estão recebendo aí, as pessoas humildes recebendo R$1.200, né? Outros recebendo 600, vem de onde esse recurso? Da reserva que o país tem. São bilhões. A gente ouve falar em bilhões, mas a maioria do povo brasileiro não sabe que é bilhões. É muito recurso, é muito dinheiro. Eu vi recentemente, por exemplo, ele inaugurando aquele trecho da água do Ceará, né, que era um sonho começado pelo governo Lula, né, e ele está atuando.
nessas áreas para concluir o projeto. Então, o governo que se volta a isso, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem os seus problemas, mas ele tá atuando em vários setores que podem realmente amenizar os problemas brasileiros. Agora, o que nos dá essa falta de estabilidade é que, agora mesmo, semana passada, o comentário é que o ministro da Economia ia deixar o ministério. Aí fica aquele jogo de empurra para lá, de empurra para cá. Mas o governo está aí, o povo brasileiro já está aí chegando em 2 anos de governo, né? Mais 2 anos passa rápido e a coisa pode, quem sabe, aí equilibrar as coisas. Agora eu me preocupo com uma coisa, como vai ser dezembro, né? Eu acho que os recursos do governo federal estão começando a finalizar, o Congresso já está se mobilizando no sentido de prorrogar mais um pouco, até dezembro, essa ajuda de custo aí para as famílias pobres, né? Esse projeto que está aí, e eu acho que as coisas podem acontecer de uma maneira que se possa chegar a dezembro sem uma crise profunda, né? Porque até agora, eu como conhecedor da realidade brasileira, ainda não vi um programa de governo definindo quais as expectativas para o próximo ano em relação à economia brasileira. Olha, eu gostaria de falar em eleição municipal da seguinte maneira: tudo é expectativa, né? Nós só vamos ter definições em relação à eleição municipal nas convenções. A convenção é que diz qual é o rito que vão usar. Quem é quem? Quem é o deputado, quem é o prefeito candidato, quem é o vice-prefeito candidato, entendeu? Como funciona, como vai funcionar. O Supremo Tribunal Eleitoral já está fazendo as regras do jogo. Como vai ser a eleição? Isso aí está sendo feita a parte jurídica da eleição. A parte jurídica da eleição. A parte eleitoral, quem vai definir são os partidos políticos com as suas convenções, né? Agora, nós temos uma mídia aí que está aí, aqui em Pinheiro, ela cada hora joga uma coisa, e nós achamos que uma hora ela joga que fulano vai ser vice de fulano, que fulano... Eu acho que tem que acontecer o seguinte: o governo brasileiro, o governo pinheirense, o prefeito de Pinheiro, os partidos de Pinheiro, eles têm equilíbrio, né? E a população de Pinheiro é que vai analisar, após as convenções, quem são os candidatos. Candidato fulano e tal, candidato fulano. Após essa convenção, nós temos de concreto quem são e quantos são os candidatos a prefeito de Pinheiro. Uma hora diz que fulano vai se juntar com fulano, outra hora... Eu acho que precisa uma coisa, antes de qualquer definição sobre a conjuntura política municipal, as pessoas têm que pensar da seguinte maneira: como vai acontecer? Primeiro, se há possibilidade deles se unirem, né? Porque tem coisas aí ruins para trás, né? Determinadas pessoas que desestabilizaram a família de A, de B, então eles não podem achar que o povo de Pinheiro vai aceitar tudo. Agora, o que eu acho é que o prefeito de Pinheiro fez um trabalho, continua fazendo um trabalho na cidade de Pinheiro. Se o povo analisar o quanto o município de Pinheiro desenvolveu nesses 4 anos, eu acho que você não tem dúvida de que terá aí uma eleição de maneira correta, de maneira equilibrada, e que ele possa ter um resultado, juntamente com seus pares, seus companheiros vereadores, que desenvolveram um papel importante. Você viu a última cartada, eu sou testemunha maior de quanto nossos professores sonhavam com um projeto aprovado de plano de cargo e salário. Estabilidade. Hoje as professoras já sabem o que vai acontecer no próximo ano, né? Quanto vão ganhar. Professores que vêm lá de um piso salarial de 10 contos. Lá atrás, na gestão de Pilo Lobato e de Filuca, que eram os dois, uma professora ganhava 10 naquela época, não sei se era conto ou era réis. 10. E uma diretora ganhava 20. Quando eu cheguei no governo em 96, eu alterei tudo isso. E elas são testemunhas. O primeiro melhor salário das professoras foi da minha época de prefeito, em 1996. Olha quantos anos faz. Eu entrei de 96 a 2000, que eu achava uma aberração ganhar 10 contos naquela época. E o salário mínimo parece que já era 35. Então, como eu não tinha condições de implantar o salário mínimo naquele primeiro momento,
E aumentei logo para 20 contos, 25. A diretora de uma escola ganhava para as 40, e eu levei para 20 a professora. Nós temos 16 diretoras só no município de Pinheiro. Então, veja bem, e depois eu implantei o salário mínimo. Ninguém pode esquecer isso. As professoras sabem que eu, Zé Genésio, implantei o primeiro salário mínimo na cidade de Pinheiro. Então tem coisas aí que é importante se observar. E agora, depois de 20 e poucos anos, o meu filho, prefeito de Pinheiro, realiza os grandes sonhos das professoras. Ontem à noite, eu estava ali conversando com algumas professoras e ela conversando comigo, falando sobre isso. Eu dizia, e aí, quando é que vai dar o salário? Vai chegar a 3 mil e poucos reais, para você ver. Uma professora vai ter aí de 3.500, aí eu não sei mais ou menos, mas ela me falou em torno de 3.500, pode até ser mais. Então isso é estabilidade de profissão. Estabilidade, que elas são as grandes contribuintes que contribuem para a educação de qualquer município. Então Pinheiro se orgulha de ter um plano de cargo e salário aprovado. A educação é tudo, é a arma maior, a educação é tudo. A educação é que leva você a desenvolver seu município, sua região, você se formar, você amanhã ser um advogado, um médico, mas você tem que passar por onde? Pelos primeiros passos nas escolas municipais da sua cidade onde você mora. Então nós temos que valorizar, nós temos que reconhecer que os professores, de um modo geral, a equipe que faz educação tem que ser valorizada. E esse passo foi importante, será importante, foi fundamental para Pinheiro entrar na história da educação, aonde seus professores efetivados têm o plano de cargo e salário aprovado. Uma realização aí, eu diria, do prefeito com a Câmara de Vereadores e uma realização do trabalho da presidente do sindicato dos professores, que era uma das reivindicações que ela, desde o início do seu mandato, juntamente com sua equipe, sonharam em aprovar esse plano de cargo e salário. E, na época, eu me recordo, o prefeito prometeu a ela, disse, meu governo, vocês terão aprovado o plano de cargo e salário. Então, isso é importante, a palavra, quando um chefe do executivo, ele diz assim, no meu governo você terá aprovado o plano de cargo e salário. Tinha hora que elas tinham dúvida, hoje, amanhã, mas as coisas vão caminhando de acordo com o momento. Então, o prefeito achou a hora exatamente certa, melhorou os ambientes de trabalho da educação, as escolas que toda a população dos povoados sabe e reconhecem, né, a valorização do ambiente de trabalho, porque a pior coisa, meu amigo, é você ir trabalhar num lugar sujo, que não tem uma água, que não tem uma sala limpa, não tem uma cadeira inteira, não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, porta quebrada, janela quebrada. Então isso não é muito bom. O que é bom é você entrar bem aqui, tem uma sala de aula, né, limpa, organizada, para que eu possa desenvolver o meu trabalho juntamente com os meus alunos, para que eles possam desenvolver o que eu estou informando diariamente na sala de aula com prazer. E agora, eu acho que elas vão ter muito mais prazer, elas e eles, porque o sonho que eles sempre lutaram, o sindicato, ele é para isso, para lutar pelos direitos do cidadão, para reivindicar aos gestores o direito da educação, e o prefeito realizou o maior presente que eu acho que ele poderia dar para a educação, foi a estabilidade de cargo e o plano de salário, que hoje os professores realmente estão satisfeitos. Olha, eu vejo que o PAC, eu vou começar pelo mundo, né? 4 meses sem futebol desestabiliza qualquer estrutura. Você vê, os times grandes aí estão perdendo, né? Os maiores times do mundo estão ganhando, estão perdendo. O Flamengo, que vinha aí num ritmo acelerado, deu uma freada. Já perdeu 1 ou 2 ou 3 partidas. Então não poderia ser diferente. O PAC desmontado, não é o time que jogou o campeonato todo. A maior parte dos jogadores eram de fora, foram embora, né? Então o PAC está sendo aí um arranjo para concluir seu compromisso dessas 2 partidas ou 3 partidas que restam. Mas os meninos que jogaram ontem, a gente não assistiu porque eu não tive
nem como não se pôde ir no estádio de futebol, não tive como assistir também na Band, tempo não deixou, mas jogou uma bolinha de acordo com a sua capacidade, pegou um gol, depois com dificuldade empatou e terminou o jogo num 1-1. É melhor que uma derrota, né? Agora uma coisa eu observei ontem aqui em Pinheiro, era muita gente ligada aí na internet, em rádio, carro de som, com seus som dentro do carro, ouvindo o jogo do PAC, transmitido aí pela Rádio Cultura, eu não sei se a outra emissora transmitiu. Mas o povo ligado no futebol, é impressionante como o povo de Pinheiro gosta de futebol, como o povo do Maranhão gosta de futebol, e o PAC fez seu papel. Agora, eu acredito que as coisas podem se inverter, né? O segundo jogo, esse foi o primeiro, né? Em São Mateus, e de repente o São Mateus possa se encabular, que isso acontece, e sofrer uma derrota dentro de casa. Então eu acho que o técnico tem que estar preparado e preparar psicologicamente por tudo ou nada, já que nós já estamos no campeonato, para ir para tentar ganhar o jogo, tentar desestabilizar logo nos primeiros minutos o São Mateus lá dentro de casa, né? Eu acho que isso que é importante. O time com coragem, determinação, sem medo, com vontade de ganhar o jogo. Não pode abrir muita defesa, né? Tem que estar preparado. O São Mateus é um timezinho que sempre deu trabalho, dá trabalho. Agora o time do PAC não pode estar preocupado com isso. Tem que ir para jogar, para ganhar o jogo. Tentar fazer 1, 2, 3 gols, se for possível, e segurar o time na frente. Nunca segurar atrás, porque se você segura atrás, você traz o adversário para a área, né? No meu ponto de vista. Mas isso quem define é o técnico, né? Mas tentar ganhar o jogo, pelo menos empatar, né? Se nós empatarmos lá no São Mateus, a gente vem de lá como se fosse uma vitória. Eu acho que é isso que é importante. Mas o futebol brasileiro está em crise. Você imagina um estádio aí, como era o Maracanã, com 50, 60 mil torcedores, está, né, vazio, né? O jogador, é aquele jogo mudo, né? Aqui em Pinheiro, se fosse ontem, tivesse ontem ingresso, nós tínhamos botado aí 3 mil pessoas aí, o povo está louco para ir para a rua, imagina assistir o PAC jogar. Então o PAC não tinha perdido. Se tivesse o estádio ontem com 3 mil pessoas, o PAC não tinha perdido o jogo. Porque fica aquela coisa assim meio desconfortável, você olha para um lado, não tem ninguém, só muro, só arquibancada vazia, só as pessoas transmitindo. Então isso não deixa de não influenciar no psicológico das pessoas. Eu acho que, mesmo assim, mas o PAC ontem não deixou a gente numa vergonha de perder o jogo. Empatamos e vamos torcer que isso aconteça. Agora o povo de Pinheiro acredita, né? Acredita, foi o primeiro jogo, depois do desmonte do time, então a gente tem que torcer por uma vitória, pelo empate e voltar para casa, porque tem outro jogo, não sei se tem outro jogo depois, deve ter outro jogo, se preparar, parece que é Imperatriz, né? Agora, hein? É com São Mateus. São Mateus com São Mateus, então esse jogo é importante. E se preparar no futuro, um bom time. Eu acho que Pinheiro já deu uma demonstração que através do secretário de esporte, dos gestores, gostam de futebol. E Pinheiro, se tudo der certo, próximo ano Pinheiro terá um grande time, né, com bons jogadores, para que a gente possa representar o nome de Pinheiro de uma maneira confortável a todos. Agradecer mais essa quarta-feira, né, ao povo que nos assiste, à Band que tem essa programação maravilhosa, e dizer a cada um de vocês um grande abraço, uma grande quarta-feira, que a gente possa continuar com essa alegria, com essa paz, que a gente possa fazer com que aos poucos a epidemia vá reduzindo, mas ela existe, ela continua no meio do povo brasileiro, ela continua matando pessoas. A gente não pode só se despreocupar achando que ela não existe, ela continua. A juventude tem que ter muita preocupação para não levar da rua para casa, conforme a gente tem dito. As pessoas mais idosas são quem mais sofrem as consequências, né? Eu vi um caso aqui ontem, um cidadão chegou nas últimas aí no Antenor Abreu, nem sei se ainda está sobrevivendo, já foi direto para a UTI, vindo de Santa Helena, já com quase 80% do pulmão já ocupado pelo vírus, mas a equipe médica estava lá no corre-corre, entubaram o rapaz, o cidadão, e pelo que eu acho, pelo que eu tenho sentido, eu acho que ele ainda continua com vida,
na base do tratamento da equipe médica que cuida da Covid no Antenor Abreu. Grandes médicas que tem lá, grandes enfermeiros, uma equipe que está fazendo a saúde em Pinheiro mudou o quadro. Você vê, nós passamos aí 30 dias ou 45 dias sem um óbito, né? Hospital lotado, as pessoas cuidando. Isso é importante a gente analisar o quanto o gestor se preocupa com o seu povo, com o povo vizinho, né? Quantas pessoas não têm vindo de Presidente Sarney? Quantas pessoas não têm vindo de Santa Helena? Quantas pessoas já vieram de São Bento e foram salvas? Eu me recordo aqui de um corre por volta de 2 horas da madrugada, né, para transferir o cidadão de São Bento, que lá não tinha nenhum raio-x naquela cidade, que é a minha cidade, é uma pena, depois de quase 80 anos, você saber que a sua cidade não tem um raio-x, né, que foi denunciado pelo vereador, o dinheiro veio e o raio-x não foi comprado, para pelo menos você focar aquele exame para dizer, olha, seu pulmão está com 30%, 40%, não foi possível. E viemos para cá, aqui imediatamente essa pessoa, por volta de 3 horas da madrugada, conseguiu ir direto do Antenor Abreu para o Macro e foi salva, depois de quase 15 ou 20 dias. Passou alguns dias entubado lá no Macro, tem uma equipe muito boa, a equipe do Macro, né? E salvaram vidas. Eu acho que isso aqui é importante. Quando você vê duas empresas diferentes, duas estruturas hospitalares diferentes se unirem com um só objetivo, o resultado é positivo. Salvar vidas, seja de onde for. Essa crise, esse rapaz que veio de Santa Helena, eu espero que ele consiga sair dessa crise, está com 3 dias hoje, e que, mais uma vez, Pinheiro e a equipe de saúde dá uma demonstração que a saúde é para todos. A saúde é para todos, não é para um, para dois, para três, para todos, de qualquer lugar que eles cheguem. Agradecer essa quarta-feira para vocês, um grande abraço a vocês pinheirenses e vamos para a luta. Estamos juntos aí na próxima quarta-feira, conversando com vocês nesse grande programa que está aí na cabeça de todos vocês. Obrigado e até a próxima quarta-feira.